E aí galerinha do nono ano Formandos 2020, belezinha? É nóis! Hoje nós vamos falar sobre entrevista e reportagem. São dois tipos de gêneros muito utilizados no ramo jornalístico, né? Um ramo que eu tenho muito apreço, muita estima, afinal acho que se eu não fosse professor, provavelmente eu estaria aí com o microfone sendo um repórter. Boa noite, Bona. Estamos aqui ao vivo no Centro Educacional Imperial, onde os alunos do nono ano estão ansiosos pelo retorno às aulas, tendo em vista aí o desejo de fazerem a feira cultural, de fazerem a formatura deles e principalmente o GC, que esses meninos estão super ansiosos. Por hoje é só, mas eu volto com mais informações a qualquer momento ou amanhã na nossa programação completa. Então vamos falar primeiro sobre a entrevista. A entrevista ela é uma modalidade de texto onde tem pelo menos dois membros. O entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado, que é quem as responde, certo? Então, aí no livro de vocês, lá a partir da página 34, tem pelo menos 7 tipos de entrevista. Muita coisa, né? Então a gente acha que só existe... não sabia nem que tinha tipo de entrevista, que dirá que tinham 7. Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, falando de maneira mais simples. A primeira delas é a entrevista rito, que é aquela que não tem novidade. O cara chega lá, vai entrevistar um jogador de futebol que acabou de ganhar o jogo, ter a vitória. Então ele vai falar lá que foi muito bom, o jogo foi acirrado, não vai ter novidade nenhuma. É uma notícia, uma linguagem que se repete todo final de semana durante os jogos aí dos determinados campeonatos. Depois nós vamos ter a entrevista anedota, que é quando não tem perguntas assim tão comprometedoras, né? Então é um tipo de entrevista que vai falar sobre fofoca, sobre dieta, sobre moda, né? Temas mais específicos, mas sem algo tão comprometedor assim. Depois nós vamos ter a entrevista diálogo, como o nome já diz, tem a ver com uma conversa entre a pessoa que vai ser entrevistada, então de maneira onde ela se sinta mais à vontade, que é o que a gente vê principalmente nos programas de televisão, que tem muitos, cada emissora basicamente aqui no Brasil tem. A entrevista neoconfissão, que é quando o entrevistador fica mais de lado e o entrevistado basicamente confessa, ele apresenta toda a sua vida, a sua história, então ele é o centro ali da entrevista. A entrevista conceitual, que é quando se dá um conceito, ou seja, apresenta ali a definição de um tema, então ela é muito específica. Nós temos a entrevista enquete, que é quando entrevista alguém da rua, mas se complementa isso com um depoimento, uma opinião de uma pessoa mais conhecida ou formada numa determinada área. E a entrevista investigativa, como o nome diz, né, que vai investigar uma situação. Isso acontece muito na questão política, né, infelizmente, por conta dos crimes. E também nós vamos ter aí a confrontação ou polemização, que é aquela roda de conversa onde fica ali o entrevistado e vários entrevistadores. Então é meio que um debate, colocar ele contra a parede. Então tem alguns programas de televisão que oferecem essa modalidade aí desse tipo de entrevista, certo? Vamos agora para a reportagem. A reportagem ela é um dos gêneros jornalísticos muito conhecidos. Muita gente confunde a reportagem com a notícia. A notícia ela é mais breve, ela é curta. Então a gente vê no jornal lá muitas notícias. A reportagem que a gente costuma ver na televisão, elas são mais longas, mais completas. É quando o repórter vai até o local onde o fato aconteceu e ele vai fazer um levantamento, um detalhamento de todas essas situações. Então, quando isso acontece, nós temos aí uma reportagem, onde vai se dar muitos detalhes de um fato. Então, algo mais extenso. Então, na televisão tem muitas reportagens, e nas revistas ou jornais é quando ocupa uma página inteira ou mais que isso, dando muitos detalhes de uma mesma informação, certo? Então por hoje é só, essa foi a nossa última videoaula da produção de texto desse livro 1, e aí em seguida nós vamos fazer aí revisões e tudo mais para as nossas avaliações. Fiquem todos com Deus, é nóis, belezinha, até a próxima.